Olá pessoal, não é só de plantas vivas que vive um jardim botânico. Na verdade, um jardim botânico que se preza, ele tem que ter acima de tudo um centro de estudos de plantas. O Plantarum é isso, é um centro de conservação e estudos de plantas. E uma das ferramentas importantes para esse estudo de plantas é o herbário, gente, o herbário. No Brasil existem muitos herbários, principalmente nas universidades, nas instituições e também em alguns jardins botânicos, como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem um grande herbário. O nosso herbário não é muito grande, até porque nós somos privados, né? E para você conservar, manter um herbário é um custo elevado. Vocês devem estar ouvindo aí uns ar-condicionado funcionando 24 horas, 365 dias por ano, para manter uma temperatura de mais ou menos 18 graus, para que as plantas não se deteriorem. Bom, deixa eu mostrar aqui rapidamente como que é feito o estudo da botânica, né? O Plantarum faz expedições desde os anos 70, né? Aqui vamos pegar uma outra com plantas maiores, para vocês enxergarem. Essas plantas que estão aqui, na verdade, foram vistoriadas por taxonomistas e a partir daqui são colocadas esses armários aqui, né? Basicamente, quando se encontra uma planta na natureza de interesse, se coleta um ramo, né? Um ramo fértil, né? Fértil que eu falo com flor ou com fruto, né? A gente não coleta plantas estéreis, sempre com um ramo com flor ou fruto, né? E aí prensa dentro de jornais. Se estiver muito distante daqui, que tem que esperar semanas para voltar, coloca-se no álcool, né? Ou põe num saco plástico, coloca álcool para que a planta morra imediatamente, né? E com isso ela não perca as suas estruturas, suas folhas, suas flores, né? Mas se for alguns dias, 1 ou 2, 3 dias, a gente prensa lá no campo mesmo, e dentro de jornais e traz para cá, né? E daqui coloca-se dentro de estufas, né, para secar. E após a secagem, ela é submetida a um choque térmico a temperaturas baixíssimas para destruir todos os micro-organismos, todos os insetos que eventualmente possam ter vindo com a planta do campo. E a partir dali, então, ela é montada nessas cartolinas. As informações levantadas no caderno de coleta do Botânica, passada para um programa de computador, aí que emite uma etiqueta e essa etiqueta é colocada em cada planta. Cada planta, ou cada essicata, isso aqui chama-se essicata, né? SX, se escreve SX, né? E aí ela é montada e ela é colocada nessas cartolinas aqui e guardada dentro desses armários. Então aqui a planta dura muito tempo. Na verdade, nós temos coleta no Brasil. As coletas no mundo começaram lá dos anos 1750, 1740, né? E aqui no Brasil também. Só que essas plantas, na época, não haviam herbários aqui, foram levados para a Europa, estão depositados até hoje nos principais herbários da Europa, ok? E estão acessíveis hoje online através de fotografias, né? Como existe no Brasil o herbário virtual, do qual nós participamos também. Nossas cicatas estão lá nesses herbários, as informações estão lá, as imagens ainda não. Nós ainda não concluímos o trabalho de fotografar todas as plantas e mandar para o herbário virtual, né? Estamos fazendo muito lentamente, que é um trabalho difícil, né? Bom, então isso aqui é o herbário, né? E onde são guardadas as plantas desidratadas, né, herbarizadas na forma de essicatas. Agora a gente não coleta, por exemplo, plantas com frutos grandes, como estão vendo aqui nessa carpoteca. Carpoteca, carpo é fruto, carpus é fruto, né? Nessa carpoteca estão guardadas aqui. Basicamente são frutos de árvores. Nós temos aqui frutos de cerca de 1000 espécies de árvores, né? Que também fica aqui conservado durante eternamente, né? Porque é difícil você montar uma essicata com frutos desse tamanho, não há como. Então a gente guarda os frutos separados nessas vitrines aqui, ok? Então a nossa carpoteca é muito rica
nesse aspecto. As pessoas, principalmente é muito educativo, as crianças do Programa de Educação Ambiental do Plantarum vêm aqui para ouvir, né, como é que é feito isso tudo, mas também para ver os frutos. Além disso, o Plantarum se dedicou muito tempo, é uma coisa que normalmente os herbários não fazem, né, estudar a madeira, né? Por quê? Porque nós temos uma coleção de livros chamada Árvores Brasileiras, que já tem 4 volumes, só que o 4º não foi publicado, não foi impresso ainda e provavelmente não será. Então aqui embaixo estão vendo essa pedaceira aí de madeira, né? A gente sempre tira um ramo de uma árvore caída, ou então corta um galho, né? Trabalha elas aqui na serra. Você pode ver, aqui também tem madeira de cerca de 1000 espécies de árvores, né? Um pouco mais de 1000 espécies. Aqui são pedaços, pode ver aqui, ó. Alguns a gente, quando tem tempo, a gente trabalha ele bem, né? Identificada, fotografa, tal, manda para o IPT para fazer as determinações mecânicas e físicas, né? De resistência, enfim, todas as medições, densidade e tal, a gente contrata o IPT para fazer esse serviço. E aí a gente publica nos livros, ok? Então a xiloteca, então as madeiras a gente chama xiloteca porque xilum significa madeira, né? Xiloteca, carpoteca e aqui o herbário, né? Bom, vamos lá. Além de resfriar o ambiente, nós temos que tirar a umidade do ar, porque os insetos precisam, para não sobreviverem, eles têm que estar em um ambiente seco. Então aqui esses desidratadores tiram todos os dias, sei lá, cada um deles 10 litros de água daqui de dentro, da umidade do ar, né? E com isso nós mantemos um ambiente bem seco aqui, né? Temperatura baixa e seca, que é a condição em que os insetos não gostam e não sobrevivem, né? Mesmo assim, volta e meia nós encontramos alguma planta afetada por insetos. É muito difícil realmente no clima tropical conservar um herbário. Na Europa é muito fácil, né? Porque o clima lá é muito mais frio, né? Bom, vamos continuando então, que não é só um herbário, mas para fazer um estudo completo das plantas, tem que ter uma ótima biblioteca, gente. Desculpe essa bagunça aqui, mas nós recebemos uma doação de livros aí, estamos organizando para levar para a biblioteca, para outra biblioteca. Essa biblioteca, gente, que começa de lá de trás, né, e vai embora até o final lá, é uma das mais completas do Brasil, gente. Olha, nós temos aqui periódicos, aqui basicamente é uma biblioteca de taxonomia. Nós só temos livros, os periódicos onde são publicados as descrições das plantas no mundo tropical, né? Na verdade, no mundo tropical, mas principalmente nos neotrópicos. Eu não estou preocupado com plantas da Austrália e outros lugares, né? Então, as publicações que nós temos aqui, geralmente nós temos publicações, séries completas de todas essas publicações, como Flora Neotrópica, como Taxon, que é uma publicação antiga, mas nós temos desde o número 1. Então, eu fiz um investimento, compramos tudo isso no mundo afora e temos, então, portanto, uma das bibliotecas mais completas do Brasil, certo? Que sem a biblioteca, gente, você não vai a lugar nenhum no estudo das plantas, tá? Então, como eu falei, o Jardim Botânico Plantarum não é apenas uma exposição de plantas vivas, né? Uma coleção de plantas vivas, mas é um espaço para conservação. Nós temos aqui plantas, espécies que já foram extintas na natureza e que estão aqui conservadas, vivas, ok? Então, a gente sempre imagina que um herbário, né, ele tenha que ter essa parte de estudo da flora, porque só plantas para o lazer contemplativo das pessoas não é tudo. Precisamos ter essa informação para que nós podemos proporcionar um lazer educativo, principalmente para as crianças que vão aprender na sua juventude como valorizar as plantas e como conservá-las. Com certeza o mundo futuro será muito melhor do que hoje, que basicamente concentra na destruição da natureza e não da conservação, né? Lógico que existe um monte de espaços pelo Brasil que chamam principalmente espaços públicos, que chamam de jardim botânico,
mas que não tem nada disso, não tem essa proposta. Nós somos uma organização privada, sem fins lucrativos, né? O Jardim Botânico Plantaro, que iniciamos fazem já no papel há mais de 30 anos, mas que fisicamente há 24 anos nós estamos aqui nesse local, em área própria, para onde a gente recebe os visitantes para a visitação do jardim, ok? Beleza? Então, isso é a parte dos bastidores do Jardim Botânico Plantaro. Então, não é só os jardins e as coisas bonitas lá fora, mas também essa parte aqui. Infelizmente, na área privada, você sempre tem um mínimo de gente, porque tudo aqui custa muito e é difícil para se manter aqui. Nós não temos dinheiro público, não temos nada e temos que gerar a nossa própria receita para sobreviver, pagar os funcionários, pagar os botânicos, enfim, que são poucos realmente hoje, né? E por conta do alto custo realmente de manter uma instituição dessa. Ok, gente? Então, se gostaram do vídeo, não deixem de curtir e vamos tentar disseminar aí pelo mundo a palavra da botânica no meio dos leigos, diremos assim, né? Valeu, até a próxima!